Olá, tudo bem com você? Aqui é Ângela Xavier e nós vamos falar hoje de um assunto muito doce: açúcar do coco e açúcar da cana. O açúcar do coco, ele é feito a partir da seiva do coqueiro. Nós encontramos vários minerais no açúcar do coco. Os mais notáveis são o ferro, o zinco, o cálcio, o potássio, além de alguns ácidos graxos, polifenóis e antioxidantes. Olha, ele tem também a fibra chamada inulina. Essa fibra ajuda a retardar a absorção da glicose, o que vai conferir para o açúcar do coco um índice glicêmico menor do que o encontrado no açúcar refinado. Porém, isso não faz desse açúcar um bom substituto para o açúcar da cana nos casos de diabetes. O açúcar do coco, como todo açúcar concentrado, ele deve ser usado com moderação ou nem ser usado em alguns casos, porque o seu efeito é bem parecido com o açúcar da cana. A minha intenção é mostrar para você as diferenças entre o açúcar do coco e o açúcar da cana, para entender que o melhor mesmo é ficarmos com a doçura das frutas. O açúcar refinado, ele não contém nutriente nenhum que possa realmente ser aproveitado pelo nosso organismo. Ele fornece calorias vazias com alto índice glicêmico e ainda rouba do nosso organismo as vitaminas e minerais que entram. Portanto, ele deve estar completamente descartado da nossa mesa. Mas você deve estar se perguntando: e o açúcar mascavo, o açúcar orgânico, a rapadura, o melado, a demerara ou mesmo o mel? Olha, nesses açúcares nós observamos uma diferença nas fontes de cálcio, de magnésio, fósforo, potássio, que são bem maiores nesses açúcares, além do ferro, do sódio, do cobre, do cromo, selênio e as vitaminas B5, B6, ácido fólico e niacina. Porém, isso não faz dele uma fonte segura desses minerais e vitaminas, principalmente para diabéticos e para as pessoas que têm hipoglicemia, por causa do valor calórico que vai interferir na glicemia. Então, apesar do açúcar refinado ter um processo químico no seu clareamento, não ter nutrientes, roubar vitaminas e minerais, ter um alto índice glicêmico, isso é apenas a ponta do iceberg. O seu alto teor de frutose deve ser considerado. Embora nem todos os cientistas estejam convencidos de que a frutose seja um problema sério para as pessoas saudáveis, a maioria concorda que o excesso pode causar síndrome metabólica, que é um conjunto de condições que aumentam o risco cardíaco, de doenças cardíacas, o risco de acidente vascular cerebral, diabetes, Alzheimer. O açúcar refinado, ele contém 50% de frutose, 50% de glicose. Enquanto que o xarope de milho tem 55% de frutose, 45% de glicose. Já o açúcar do coco, apesar de não ter sido considerado livre, de frutose, ele tem 80% de sacarose, que é composta de 50% de frutose. Portanto, o açúcar do coco, ele fornece quase que a mesma quantidade de frutose que o açúcar refinado. O açúcar, assim como o álcool, a cocaína, também causam dependência química. O açúcar, ele já entra no nosso sangue como vilão. Ele começa a sua primeira ação como ladrão. Ele rouba as vitaminas, dos alimentos que entram, para poder liberar suas calorias vazias, principalmente as vitaminas do complexo B,
que são retiradas dos nervos, dos músculos, do fígado, dos rins, do coração, da pele, ossos, sangue, deixando esses órgãos carentes de vitaminas e minerais. Por incrível que pareça, o açúcar ele está relacionado com o aumento da criminalidade, do divórcio, da baixo nível de aprendizado nas escolas, memória fraca, incompatibilidade de gênio, nervosismo, depressão severa e até loucura, irritação, angústia, ansiedade, distúrbios mentais e muito mais. Esse livro aqui, ó, escrito por vários, tem experiências de vários médicos, MD e PhD em medicina ortomolecular. O título desse livro já diz muito para nós: a cura da mente através da terapia nutricional. Ele dedica mais de um capítulo para falar do efeito do açúcar na nossa mente. Portanto, tudo isso que a gente falou aí realmente acontece por causa do efeito do açúcar no nosso cérebro. Então, diante desses prejuízos, o melhor mesmo é não usar açúcar concentrado nenhum, tá? Nenhum tipo, porque a concentração faz com que ele tenha um alto índice glicêmico. Olha, para saber mais sobre os prejuízos do açúcar, assista o desafio 7 dias sem açúcar. São 7 videoaulas 100% online e gratuitas. O link vai ficar logo abaixo desse vídeo. Eu vou deixar também o link do e-book de receitas. São 103 receitas, a maioria sem açúcar, sem gordura, sem glúten. Então garanta o seu exemplar. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!